dúvidas, a Fuga dos Gados 2 finalmente começa! Haruardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde com imensa alegria, gratidão e satisfação que eu trago o primeiro vídeo do primeiro episódio da segunda season de Yakusoku no Neverland, ou para os não tão íntimos, The Promised Neverland. Para todo caso, meus queridos Kohais, estou muito feliz. Tô numa vibe aqui outfit que remete à primeira season, como vocês podem perceber. Mas bora falar da segunda, que é o que interessa, é o que importa. Teve uma abertura bacaninha, já foi confirmado o número de episódios. Serão 11 episódios para essa temporada. Eu sei, você ficou surpreso se não sabia. Eu fiquei mais surpreso quando eu tive contato com a notícia que já foi dado pelo website oficial. E provavelmente todos os meios de comunicação relevantes estão trazendo. Como você pode ver, Haru Senpai já está te noticiando isso. Então, relaxa que de 11 você já viu um episódio, agora falta só 10. Pra você ver, na verdade é assim, é frenético, é rápido, é rushado. Mas relaxa que a temporada vai acabar no melhor clímax. Digamos que a terceira temporada é o que interessa, é o que importa. Mas essa segunda é bacana porque vai ter a apresentação de um personagem muito querido que vai machucar nosso coração na terceira temporada, se houver terceira temporada, nosso querido Mister. Para todo caso, pra você que não tá entendendo nada disso, relaxa que eu não vou dar spoilers grave. Eu vou falar o que eu achei, como foi e o que eu gostei do episódio mais recente, o primeiro episódio, por conta de que a gente vê que a liberdade é algo muito gratificante, é algo muito bom, é uma realidade que todos nós devemos viver, mas pode ser algo muito cruel para quem vivia numa fazenda demoníaca. Agora vemos que nossa querida Emma e as crianças estão escapando, mas o mundo fora, o exterior, não é como eles pensavam. É algo que a sobrevivência é muito cruel. E a partir disso, eu irei dizer pontos, tópicos do que eu achei de relevante desse episódio. Então fica ligadinho, dá like no vídeo. Comenta o que você achou do primeiro episódio de Neverland, dessa estreia, o que você sentiu falta, não vale falar do Norman. Se quiser falar de qualquer gado que se foi, você pode falar, menos dele, porque tudo pode acontecer, não estou querendo dizer nada. Mas para todo caso, compartilha também o vídeo com o @delícia, com o crush delícia, porque isso vai ajudar o alcance do canal. Você pode puxar assunto, pode até namorar com a crush graças a ter compartilhado o vídeo do canal, porque assim você vai estar puxando assunto, vai falar motivos do porquê você deve se inscrever no canal. Então conduza mais pessoas ao rebanho. A fazenda de Haru Senpai, vire um gado de Haru, vamos juntos ser muito mais fortes. Porque se tem algo em comum que eu e você somos parecidos com Neverland, é que somos todos gados, vamos ser honestos. Mas todos nós podemos virar predadores. E com isso, você sabe como, compartilhando o vídeo e dando motivos do porquê você deve se inscrever no canal de Haru. Então compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, com a família inteira, com pai, mãe, irmã, prima, primo, sobrinho, sobrinha. Todo mundo que gosta de anime, eu quero que venha pro canal, acompanhe o canal. Então compartilhe com aquela pessoa que você sabe que gosta de anime e vai acompanhar o canal, porque eu quero pessoas que vão ver os vídeos, que vão acompanhar. Então conto com seu apoio, conto com sua ajuda. E pra você que entendeu a analogia, parabéns. Pra você que não entendeu, só compartilhe o vídeo. E vamos logo ao primeiro episódio de Neverland, onde clímax e expectativa foram criados. Porque Ray foi salvo, Emma foi salvo, mas foram salvos por criaturas incomuns, inusitadas, que eles pensavam que eram só inimigos. Eles foram salvos por demônios. Começando aquela impressão geral e clássica para quem acompanha o canal, vamos logo falar do que rolou no episódio mais recente em torno de cenas peculiares e que devem ser alvo de destaque do vídeo. Vemos que mostra o início já a perseguição e o quão vasto é esse mundo, aparentemente, o exterior. É interessante por conta disso, a gente vê que há fatos totalmente novos, que para as crianças era desconhecido, fatos que eles só viam em livros, como por exemplo, plantas que podem servir como armadilhas. Se você for colocado nelas, você nunca mais conseguirá ser vivo, ficará preso e terá uma morte deplorável. Vemos plantas que você pode cortar e se alimentar pegando do líquido, que vai se tornar uma água potável. A partir disso, é mostrado que eles terão um guia de sobrevivência graças ao livro do Minerva-san. Então, com isso, é interessante porque eles vão utilizando-se da caneta deixada por Norman para ver a localidade da onde eles devem se encontrar graças ao código Morse que o Ray decifrou. É interessante porque assim eles já sabem para qual região, para qual lado eles devem ir atrás do Minerva. Mas é mostrado que as diversidades ainda existem e eles não têm tempo para descansar, por mais que algumas regiões pareçam estáveis. A partir disso é mostrado que eles vão ter que correr, vão ter que sobreviver e, como Emma diz, a realidade pode ser muito cruel às vezes para sobreviver. Então chega a ser interessante porque é um dos fatos mais relevantes, mas com isso vemos muitas outras coisas mostradas durante o episódio. Um dos pontos altos que eu devo ser honesto com vocês e listar é o fato de Dom e Grida mostrarem, digamos que, uma supervisão e uma liderança. Isso chega a ser interessante porque enquanto Emma e Ray
e Norman, né, sempre planejavam o plano principal de fuga, a gente vê que eles conseguiram conduzir muito bem as crianças para estratégias, coordenação, sincronia. Então é interessante, é alvo de destaque, porque o Dom e a Grida eram personagens importantes na season anterior, mas se você já não achava eles tão relevantes, eu quero confirmar e dizer uma coisa, que eles terão o dobro de relevância da season anterior. Digamos que o que você vê de importância pro grupo principal da season anterior, você vai ver de relevante para eles, porque eles vão ficar muito íntimos e pertos, porque eles já têm esse laço de amizade, de família. Mas a partir de agora, eles serão pilares importantes para o Ray, para a Emma, e para essa forma como eles vão tentar sobreviver. E já foi mostrado através da forma como eles conduziram as crianças pequenas. Então é uma cena que eu devo falar que foi muito interessante e relevante, mostrar a figura de supervisão deles. Para todo caso, outra cena relevante é o fato do elo, do laço de Emma com Ray. Para o elo de Ray com Emma, eu devo ser honesto com vocês e sinceros, a gente já vai para o clímax do episódio. Afinal, o único ponto que eu tenho que destacar é a forma como o Ray, de certa maneira, amadureceu. Isso é um ponto alto, porque se for se tratar de evolução do trio principal, obviamente a Emma é quem mais evoluiu, amadureceu, cresceu. Não é à toa que ela virou a minha menina dos olhos, como eu digo nos vídeos finais da primeira temporada, onde eu elogio ela pra caramba pela forma como ela se desenvolveu e conduziu questões sérias, mesmo sendo a essência shonen. E acontece que o Ray, cara, ele mudou, digamos, a filosofia, ideais dele, a forma como ele trata todos como sua família e vai protegê-los até o final. É legal, sobrevivendo e não dando sua vida. Então é legal você perceber também o amadurecimento do Ray, é um ponto alto, um destaque, porque a forma como ele trata com a Emma, ele pede desculpas, é relevante, e a forma como ela mostra os seus sentimentos também para ele, que o importante é todos estarem bem sorrindo, foi muito fofinho, foi muito bonitinho. Então, com isso, não tem como, é um dos pontos altos que eu não digo que é por conta de chip, e sim eu digo porque é muito fofo, é muito bonito a forma como é uma relação mais de irmãos entre ambos. Então, a partir disso, eu acredito que a gente já vai para o final, porque se tratando de uma das cenas mais fofas, temos que ir para o clímax do episódio. E chegando no clímax do episódio é interessante porque vemos que foi perseguição após perseguição, porque as crianças estavam sendo perseguidas por uma criatura gigantesca, aparentemente uma aranha, e a gente vê que essa aranha selvagem foi destruída, morta pelo grande fazendeiro demônio. Então você vê que uma ameaça pequena se tornou uma ameaça grande, isso que é interessante, as crianças não têm um minuto nem para descansar e dormir. Então a gente percebe que o plano de evacuação já tinha dado certo, porque ainda estava sendo referindo-se à caça da aranha gigante, então as crianças já estavam bem longe, porém a Emma e o Ray ficaram muito para trás. Só que o Ray iria dar conta da aranha antes do fazendeiro aparecer, tem esse fato. Então a partir do momento que a Emma se locomove junto à posição de Dom, a gente já percebe que quem teria dificuldade era o Ray, porque ele seria perseguido pelo grande fazendeiro. E nesse momento o Ray obviamente não iria para a localização onde está sua família. Então ele escreve para eles irem para a localização onde estava sendo planejado o plano deles, porque ele deixou escrito, o fazendeiro tá aqui, cuidado. Então é interessante porque a gente vê que ele seria pego, porque ele já estava sem fôlego, não tinha como competir com o demônio, provavelmente. E acontece que, para piorar, o ferimento da Emma se abriu, ou seja, a grande líder deles já estava abatida, já estava com febre alta, já estava inconsciente. Ocorre que a infecção deve ter se agravado por conta de que ela já estava escondendo isso desde o período de dia, como foi mostrado pela sua forma de agir, a forma como ela estava pálida, as suas expressões, seu cansaço, sua fadiga, como o Ray mesmo notou. Então é interessante tudo isso porque a gente vê que se figuras familiares icônicas que apareceram nesse episódio não tivessem ajudado, teria sido o fim deles. Então é interessante porque um demônio encapuzado chegou para salvar o Ray, enquanto uma criança demônio ajudou Emma e os demais. Só que nesse momento a gente não sabia que eles eram demônios. E esse é o fato que criou expectativa para o próximo episódio, porque tendo notado, o Ray já quer saber os motivos e ideais do porquê eles salvaram a todos. Sem dúvidas, uma ótima volta para Yakusoku no Neverando. Eu acho que foi um ótimo episódio de introdução para a Season 2, por conta de que será uma temporada diferente para Neverland. Não cria expectativas, digamos que visando ser muito, 10 vezes superior que a primeira season, porque não, a primeira season é muito completinha, poderia ser até final de obra, pra você ter ideia e noção. Então não queira, digamos, ficar comparando demais com a primeira temporada. Porém, é uma temporada bacana porque vai desenvolver o universo na Neverland. Por exemplo, você vai ter um pouco de conhecimento sobre esse exterior, e é esse o ponto alto, como por exemplo, personagens únicos que serão relevantes
até mesmo para fazer ligação a House, por exemplo. Então é interessante essa temporada pela forma como vai ser desenvolvido. O ponto problemático é serem 11 episódios, porque 11 episódios vai ser rushado, vai ser a qualidade da primeira temporada, porque praticamente vai ser cerca de 40, 50 capítulos, então dá pra fazer isso em uma temporada, mas a gente vai chegar bem no clímax do melhor arco, que vai ser daí da terceira temporada, caso tenha uma adaptação para Neverland 3, que vai ser o arco lá da Golden Pony, se eu não me engano. Eu acho que é assim que se diz em Nihongo, eu não vou saber pronunciar no momento, porque eu não sei como é descrito a fala em Nihongo dessa House. Para todo caso, vai ser interessante isso, porque personagens únicos e novos, que vai ser de certa maneira uma facção, mas que eu não posso ficar entrando em muitos detalhes, porque senão você vai ser spoilado se você não leu o mangá. Mas, para todo caso, vai ser bacana porque vai ser aquele grande clímax, né? Eles vão chegar no momento do melhor arco que vai ser o início da terceira temporada. Mas, para isso, tem que ter um pouco de conhecimento, tem que ter um pouco de preparo, tem que ter um pouco de treinamento estilo universo Neverland, porque todo shonen tem uma vibe de treinamento, até Neverland vai ter. Então você vai notar que vai ter umas coisas muito bacanas. Eu diria que a temporada 2 é a temporada, assim, do desenvolvimento. Eu acho que vai ser bacana, porque a primeira temporada é, digamos que, o início desse universo, depois tem agora o desenvolvimento, o preparo, e vai ser bacana porque isso vai mudar muito, digamos, caso haja adaptações para outra temporada, porque Neverland tem material suficiente. Tanto que eu fiquei surpreso, porque se fosse 24 episódios, dava muito bem pra adaptar praticamente 4 arcos Neverland e ter uma temporada 3, que seria a temporada final. Agora que 11 episódios, tem que torcer para que tenha outra temporada, porque o mangá já foi concluído, então fica muito na expectativa ainda pela vibe de como o anime vai arrecadar no Blu-ray, e digamos que em níveis de vendas e tudo relacionado, merchandising, tudo que vai lucrar para Neverland ter outra temporada. Mas, para todo caso, é isso. A gente vai ter que criar expectativa, torcer, porque tendo uma temporada 3, eu acho que eles podem ir com 24 episódios, mas eu acho que Neverland agora vai ter que ter no mínimo 4 temporadas, já que a segunda foi 11 episódios. Mas, a partir disso, acredito que agora vamos para alguns detalhes relevantes, vamos falar da abertura. Indo para rápidos detalhes, mas bacanas, que eu devo dar uma impressão sobre a abertura de Neverland. Eu gostei bastante, que eu acho uma música tema muito mais marcante e talvez envolvente do que a primeira. A primeira é muito uma vibe mais frenética, essa impressão. Já a 2 se torna algo mais marcante e eu acho que fica muito ideal para essa temporada. Porém, é uma música tão boa que eu acho que ela poderia ter trechos que poderiam ser usados muito na primeira temporada, mas que não seria muito condizente. Então eu gostei mais para esse período atual de Neverland, porque condiz com o tema, com a vibe atual da obra, como também é relevante de ressaltar que são artistas novos, não era o Overworld, que foi quem ficou responsável pelo primeiro tema da abertura de Neverland, mas para todo caso é muito bom, porque eu quero que você tenha noção, você perceba que eles nos mostram, digamos que muito da Emma e uma luz que é a esperança. E é interessante porque vidas foram perdidas em torno disso. E ao mesmo tempo, a Emma vai ficando, digamos que mais fraca, talvez mais desanimada, mas ao lado de seus companheiros a gente vê que ela consegue voltar a perseguir aquela luz. Então é interessante porque essa abertura com as imagens é a essência da sobrevivência das memórias. Então eu gostei bastante, é o ponto alto, mas para todo caso a gente vê que a forma como foi conduzida o background das crianças se alimentando de uma criatura frágil que é o coelho, para depois ele sendo o prato dos demônios, ficou muita vibe de Neverland. Eu gostei, é a força do mais forte indo para um alimento saboroso e foi muito interessante a forma como foi conduzida. A abertura ela tem, digamos que um storyboard bem bacana, é alvo de elogios a forma como foi feita. Tem outras cenas mais em um frame, digamos que é focado em alguns personagens X, mas que eu acho que não é preciso ressaltar muito. Para todo caso, a essência foi essa. Quando eu tiver acesso à letra, eu vou dar uma melhor olhada, digamos que ficar atento um pouco para ver se é muito a vibe realmente desse arco ou de futuros arcos, ou até mesmo condiz pistas para o final de Neverland através da Open. E a Ending não tem tantos pontos altos, mas a gente vê que ainda coloca um pouco do Norman. A gente vê que foca em 2 personagens que vão ser bem importantes para esse período que vai ser adaptado, que são aqueles demônios que apareceram para salvar o Ray e a Emma. Então, sério, tá bem interessante, elogio aos temas musicais de Neverland, que futuramente, se eu achar relevante, eu volto a conversar com vocês. Para todo caso, praticamente tendo apresentado tudo que eu queria do primeiro episódio, a gente vem naquela pergunta clássica.
Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Yakusoko no Neverando? Para o próximo episódio de Yakusoko no Neverando, veremos algo muito interessante que vai ser um pouco de conhecimento para as crianças do orfanato, como para nós que estamos, como elas, nesse universo tentando conhecer mais do exterior. É interessante porque, a partir disso, se eles não são inimigos, qual o motivo do porquê eles ajudaram Rei e Emma junto das crianças? O que eles têm? Algum propósito por trás? Algo meio obscuro? Ou apenas um gesto genuíno? A gente verá muito isso na figura desses dois demônios. Digamos que vai ser bem relevante isso. Mas, para todo caso, acredito que vai ser interessante, vai ser meio que uma preparação. Eu acho que eles terão conhecimento, treinamento. Eu acho que a forma como essas figuras são importantes para esse início, digamos que, de convivência deles, tentando sobreviver no mundo exterior, vai ser muito ideal. Então se prepara porque o próximo episódio vai ser a maneira com que vai ser moldado a forma como eles irão agir provavelmente ao longo dessa temporada, como ao longo da frente dos arcos do universo que a gente vai ter a partir de agora em Neverland. Então fique atento porque informações importantes poderão ser ditas e você já sabe que lançando o próximo episódio, obviamente a gente vai vir aqui conversar. Então fica ligadinho, muito obrigado pra você que viu esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Yakusoko no Neverando Matar na